Oi, gente, sejam bem-vindos. Vamos dar só mais uns minutinhos aqui enquanto o pessoal entra e a doutora também entra, tá? Então vamos só esperar um pouquinho aqui. Olha, a doutora Guilane já está aqui na reunião. Tudo bem, querida? Você tá muda. Pronto. Isso. Você me ouve? Sim, agora sim. Vamos só aguardar um pouquinho mais pessoas entrarem. E aí a Sim, gente a hora pode que você quiser. começar. Vamos dar uns 5 minutinhos aí para a galera entrar. Uhum, Nós vamos ter um momento de perguntas, tá? Para vocês uhum, participarem. Então, você pode tanto comentar aqui na caixa do chat, aqui, do uhum, bate-papo, ou você uhum. pode fazer sua pergunta em áudio também. A gente vai começar a nossa conversa e vamos abrir um espaço para que todos possam falar também, tá? Só esperar uns Como, minutinhos aí. como nós conversamos, eu gostaria que você centralizasse as perguntas que eu vou responder, se você puder, Sim. pelo bate-papo. Você centraliza, ó, a maioria das perguntas está indo nesse sentido, entendeu? Sim, sim. Pode deixar que É, eu vou te orientando para você concentrar somente nas tá. respostas. Então, eu vou pedir Acho que para a todos mensagem. vocês digitarem aqui no chat, tá? As perguntas que vocês tiverem e tal. Vamos dar só mais uns minutinhos para a galera poder entrar. Uhum, perfeito. Deixa eu ver aqui no Instagram se a galera tá vindo. DB, se você puder só ir lá no Instagram e testar o link lá. Eu também mandei um e-mail para os alunos, mandei para os ambassadors. Vamos ver se mais gente vai aparecer aqui. O meu eu já testei aqui, está funcionando, mas eu vou lá no Instagram da Approach agora para dar uma conferida. Beleza. Ok. É a minha primeira vez fazendo uma reunião aqui para mais gente no Zoom. Vamos ver como é que vai ser, né? É legal que a gente pode ver Eu o acho rostinho de que, vocês. eu acho que o limite são 100 pessoas, se não me engano. Ah, sim, sim. Quando a gente começa a reunião no Zoom, o pessoal pode entrar depois que a reunião Pode. começa? Com o Pode, né? link em qualquer momento, enquanto o link estiver válido. Ah, Teoricamente, ele cai com 40 minutos, aí teria que lançar um novo link, né? sim. Uhum, Aí teria que lançar um novo link. A gente tem feito muita live assim pelo Zoom. uhum. Eu acho que dá para a gente começar batendo papo. E aí o Uhum, pessoal vai entrando, tá bom? Se vocês ok. quiserem mostrar o rosto de vocês em vídeo, seria muito legal para a gente ver quem está participando aqui. Eu já estou vendo a Fernanda, eu estou vendo ali a testa da Vanessa, eu estou vendo. Qual é o seu nome? Eu não estou vendo o seu nome aqui igual eu vejo dos outros. Você que deu um tchauzinho agora. Não estou vendo o nome dela. Tem a Rebeca, tem a Lu Burato, tem a Kimberly e o Marcelo Pereira. Isso, a Tayla entrou aí agora também, o Marcelo. Muito legal. Pode ser. Então, gente, nós vamos começar o nosso bate-papo hoje sobre o coronavírus, tá? A gente decidiu fazer isso antes das aulas começarem, porque daí vocês, né, têm mais tempo de se concentrarem nesse tipo de evento. E nós convidamos a doutora Guilane para vir aqui responder as nossas dúvidas e trazer um pouco da experiência dela para a gente também, nesse momento que nós sabemos que é um pouco assustador, mas com certeza, se a gente tomar as precauções devidas e os cuidados necessários, a gente vai conseguir passar por essa juntos. Então, eu vou pedir para vocês, se tiverem perguntas, digitarem aqui na caixinha do bate-papo, tá? Porque daí eu posso ir orientando ela no que responder e tudo mais. Então, doutora, se você pudesse apresentar um pouquinho, falar um pouquinho
do seu background. Seria muito legal. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou médica já há 36 anos. Eu sou especializada em unidade de terapia intensiva. Minha base inicial sempre foi a pediatria, terapia intensiva em pediatria, mas já há muitos anos que eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Belo Horizonte. Eu sou uma das referências técnicas da Secretaria Municipal. Então, como essa doença virótica ela se comporta de forma parecida em todos os países do mundo, a nossa experiência aqui no Brasil pode ser muito útil para vocês. E eu vou transmiti-la, então, em língua portuguesa do Brasil, né? Para que vocês possam esclarecer dúvidas e para que eu possa homogeneizar um pouquinho todas essas notícias encontradas que vêm sendo transmitidas para vocês, né? Sim. Então, doutora, se você pudesse começar falando um pouquinho para a gente só explicar um pouco, eu acredito que muita gente já sabe, porque o pessoal já está pesquisando, mas seria bem legal se você pudesse introduzir o que é o coronavírus, o Covid-19, que é esse novo coronavírus que o pessoal fala, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu realmente acho isso muito importante, porque a gente ouve, você mesma falou, o novo coronavírus, o Covid-19. Qual que é a diferença entre essas siglas, né? Primeiro, só para que a gente esclareça, antes de a gente começar a contar rapidamente, assim, alguns minutinhos, a história desse vírus, né? O nome corona é da família do vírus, de onde vem o Covid-19. Também são coronavírus, aquele vírus SARS, é um vírus que atingiu a China em 2002, também começou no mercado de animais. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E também o MERS, que foi um coronavírus que atingiu o Oriente Médio em 2018. Essa epidemia do SARS, por exemplo, ela atingiu 29 países e matou 800 pessoas. Esse corona atualmente é chamado de novo porque é um novo vírus dessa família. Ele já atingiu mais de 160 países, já matou mais de 8 mil pessoas, cerca de 7 mil pessoas. Nas estatísticas mais recentes, isso tem mudado diariamente. E, durante um tempo, a China foi a primeira que notificou o vírus, esse novo coronavírus, ele apareceu na China, e ele foi identificado na virada de 2019 para 2020. Inicialmente, ele recebeu o nome de 2019 nCoV, mas isso foi uma coisa muito transitória, né? Agora o nome dele é SARS-CoV-2. Eu vou explicar para vocês também. O corona, a família corona, são vírus que habitam em humanos, mas também em animais. Alguns deles, como esse que eu listei acima, o SARS e o MERS, e agora o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, eles circularam de animais para humanos. Como é que isso se faz? Então, só resumindo, nessa identificação desse vírus, tanto quanto aconteceu com o SARS em 2002, se identificou que esse vírus pulou de animais para humanos. Para que isso aconteça, o vírus ter essa mutação e habitar o ser humano, ele tem que estar num ambiente que os animais convivem muito próximos com os humanos. Isso acontece muito nos mercados chineses. E esse novo coronavírus ele foi identificado porque pessoas começaram a apresentar morte por pneumonia, depois de apresentar tosse e febre, e a maioria delas, os primeiros 40 casos, 23 eles tinham frequentado um mercado de animais,
o mercado de Yuan, numa província chinesa, de Hubei, e a identificação foi feita porque ele conseguiu fazer uma mutação e a suspeita é que ele pulou do morcego para o pangolim, que é como se fosse um tamanduá, que vive, é um mamífero que vive na Ásia e na África, e ele é muito consumido pelos chineses, porque acredita-se que ele tem escamas, acredita-se que isso cura o câncer, várias crenças, e a carne dele também é muito consumida. Bom, resumindo, para que ele faça esse processo de pular de um animal para um ser humano é um ato complexo de um vírus. O vírus, na realidade, não é vivo. Ele tem uma cápsula e tem um filamento, que é o RNA. Ele entra numa célula do animal ou do humano e ele solta esse RNA dentro da célula, e a célula ela passa a ser comandada pelo vírus para produzir mais RNA. Então, ela produz vários RNAs, vários pequenos vírus, e aí chega um momento em que ele dá ordem para que ela se destrói e esses vírus se replicam. Então, os vírus eles têm então o que a gente chama de tropismo. Eles escolhem células específicas para que eles se multipliquem. E esse vírus, o SARS-CoV-2, ele escolhe muito mais preferência pelas células pulmonares. Por isso, o comprometimento principal desse vírus é o pulmão. Ele é chamado de SARS-CoV-2 justamente por causa daquele primeiro SARS que atingiu a China em 2000, que era chamado de SARS-CoV-1, ou simplesmente SARS, né? E o nome agora oficial para trabalhos científicos é SARS-CoV-2. E por que a gente chama COVID, né? O SARS, em português, em tradução, significa Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2, esse novo vírus, né? E COVID é a descrição para o comprometimento clínico das pessoas. COVID significa Coronavirus Disease. Então, quando a gente entrega o COVID-19, é a identificação do vírus para o comprometimento que ele causa em nós. E o SARS-CoV-2 é o nome utilizado por vírus nos trabalhos científicos internacionais. Então, depois que essa epidemia se iniciou na China, foi 11 de março que a Organização Mundial de Saúde decretou como pandemia. Qual a diferença entre uma epidemia e uma pandemia? Epidemia é um pico de doença que ocorre em um determinado local, ele cresce e depois ele baixa e desaparece. Já a pandemia atinge diversos continentes. Atualmente, o SARS-CoV-2 já cobre a maioria dos continentes e realmente ele cursa em altos picos de contaminação das pessoas e depois há um decréscimo que a gente ainda não conhece, justamente por ser um novo vírus. O organismo humano, né, ainda não tem resistência, a gente não sabe como é que vai ser a imunidade, se ela vai ser permanente. Parece que sim, mas a gente não tem certeza. Então, a pessoa se contamina uma vez, não pode mais se contaminar, a gente ainda não tem recuo para isso, né? Então, essa parte da realidade da disseminação do vírus e de onde ela começou é importante para que vocês compreendam qual que é a importância do famoso isolamento social que vem sendo tomado por muitos países, né? É claro que ele causa prejuízos econômicos e tudo, mas ele causa muito mais prejuízos à saúde se não for tomado. Qual seria, então, a diferença entre quarentena, isolamento e isolamento social? Tem 3 diferenças. A quarentena, o termo significa 40 dias, é aplicado para as medidas administrativas que os países estão tomando, para que as pessoas, as escolas fechem, lugares de aglomeração, como comércios, fechem, exceto, e determinar quais são os serviços essenciais que devem ser mantidos, né? E o objetivo do isolamento social é que as pessoas que estão saudáveis
ficando em casa, freiem a multiplicação do vírus, né? E que permitam aos serviços de saúde que eles funcionem com uma capacidade de atendimento razoável. É aquela famosa curva que a gente viu do pico da doença e tentando achatar para que ela vai comprometer realmente muitas pessoas, mas que ela vá se diluindo no decorrer do tempo e que o serviço de saúde dê conta dos casos mais graves. Então, só para fazer uma introdução, esse novo vírus, o Covid-19, em 80% dos casos, como vocês já ouviram falar, e isso é verdade, ele vai comprometer as pessoas de forma muito leve. Em 20% dos casos, ele vai comprometer de uma forma mais intensa. E em uma percentagem dessas situações mais graves estão situadas as pessoas de risco, né? O que são as pessoas de risco? Todos os que têm diabetes, asma, doenças cardíacas, hipertensão e idosos acima de 60 anos. Por que essa diferenciação? O idoso tem uma capacidade imunológica mais envelhecida. Então, ele reage com mais dificuldade às doenças de uma forma geral. E se ele ainda mais for hipertenso, ou se ele for cardiopata, for diabético, a incidência do Covid-19 em uma pessoa que é idosa e tem essas são chamadas comorbidades, pode causar um agravamento dessas doenças e ele pode levar à morte essa pessoa, não só porque ele é só idoso, mas se ele tiver doenças associadas até com mais intensidade. O diabetes tem uma característica que ele lentifica, ele torna mais lenta a imunidade da gente. Então, ele torna mais difícil e mais fácil que a gente tenha infecções. O diabético tem com frequência infecções mais sérias do que a pessoa que não tem diabetes. Então, ela entra no grupo de risco mesmo se ela não tiver 60 anos. E esse vírus tem uma característica que ele também migra para células cardíacas, lentificando um pouco a capacidade do coração de funcionar, não tanto quanto o pulmão, mas sim. Então, é claro, as pessoas com cardiopatias e com hipertensão também sofrem mais. Então, os grupos de risco, vocês veem que são não só as pessoas idosas, mas quanto mais a pessoa tiver uma comunhão de fatores de risco, mais ela é suscetível à doença, né? Então, o que a gente fala que é o isolamento? Isolamento é a pessoa que tem suspeita ou que tem a doença instalada, e internado ou não. Falar primeiro dos não internados. Ela vai ficar em casa, em isolamento. Isolamento significa que ela vai usar máscara, que ela não vai compartilhar talheres, que ela vai ter uma lavagem de mão muito mais frequente. Lembrando que essa pessoa com sintomas, ela não quer contaminar o outro. Então, a máscara tem que cobrir o nariz e o rosto, tem que estar bem fechadinho aqui, tem que ser trocada toda vez que ela é molhada, pelas secreções. Essa pessoa vai estar tossindo, espirrando, e tem que lavar as mãos com frequência, né? Em casa com água e sabão. Né? A gente vai falar até do álcool gel também, e da água e sabão, Gabi me lembre depois. Né? Então, o isolamento é utilizado muito para isso. E o que acontece? As pessoas que têm sintomas mais intensos, estão dentro desses 20%, elas vão ao hospital, e indo ao hospital, elas podem ser colocadas em isolamento domiciliar ou elas podem ser internadas. E a internação pode ser uma internação para acompanhamento por causa de risco, até uma internação em UTI, e essas pessoas podem chegar a precisar de respiradores, porque é a única forma de manter o pulmão funcionando com o oxigênio sendo impulsionado sob pressão. É uma maneira de reduzir o risco dele causar falência pulmonar. Né? Então, 80% de vocês, sobretudo os jovens e as crianças, nem detectam que estão com a doença. São os chamados portadores assintomáticos ou oligossintomáticos. Um pequeno resfriado,
ou mesmo sem sintomas, os jovens e as crianças podem transmitir. Por isso que fazem parte do isolamento social todas as pessoas, porque essas pessoas podem levar para as pessoas de risco, que são as que a gente quer proteger, a doença de uma forma mais grave. Isso Sim, aí. muito obrigada. Nós temos algumas perguntas aqui já. A Rebeca perguntou quanto tempo este vírus pode permanecer no nosso corpo, mesmo se a pessoa não apresentar sintomas. Eu acho que isso poderia até puxar um pouquinho também como as pessoas estão sendo contaminadas aí também. Pode dar... Uma pergunta bem interessante e bem relevante, porque a gente ainda está estudando esse vírus, né? A gente está estudando o comportamento dele, mas até agora o que a gente sabe é que ele tem um período que se chama de incubação. O período de incubação, enquanto ele está se reproduzindo daquela forma que eu falei para vocês, mandando as células reproduzirem, e ele também causa um efeito secundário que é típico dos vírus, que é ele causa uma ordem desconexa aos nossos mecanismos de defesa do corpo. Então, até os mecanismos de defesa do corpo causam uma reação destruidora de células, não só das células que têm o vírus, como de células normais. Então, as camadas protetoras do pulmão podem ser destruídas em maior ou menor grau, de acordo com o adoecimento. Então, primeiro, a gente sabe que o período de incubação varia de 7 a 14 dias. Se uma pessoa não tem sintomas, mas ela está voltando de um país ou de um local onde houve aglomeração de pessoas e ela não tem um teste do Covid-19, a gente pode falar também do teste daqui a pouquinho, é muito assunto, né, gente? Mas essa pessoa ficaria em isolamento durante 7 dias. Então, a pessoa não pode deixar o domicílio, tem que o ideal mesmo, que não é o que ocorre sempre, seria que ela tivesse um lugar para ela, os talheres dela, utilizasse máscara, mas se ela não está sintomática, se ela não tem sintomas, ela fica só dentro de casa, que acaba que ela está nessa situação de muitos países, que é o isolamento social. Se a pessoa tem sintomas, alguns sintomas, febre, tosse, a gente coloca ela em isolamento com máscara dentro de casa durante 14 dias. Com sintomas, é igual isolamento durante 14 dias, porque a gente sabe que a transmissão do vírus para outras pessoas é muito intensa nesse período e o risco dessa pessoa adoecer de forma mais grave está dentro desse período. Agora, quanto tempo ele fica no nosso organismo, a gente ainda não tem noção específica. Na China, por exemplo, foi detectado casos de que as pessoas tinham sintomas, melhoravam, mas o vírus ainda não tinha saído totalmente do organismo e mais tarde elas voltavam a ter alguns sintomas. Então, a gente ainda não tem certeza de quanto tempo esse vírus fica dentro do nosso organismo e pode contaminar os outros. Isso ainda não é certo. Então, o que os governos estão fazendo? Eles mantêm em quarentena, que de 40 dias não significa que seja essa a diretiva, pode ser menos, pode ser mais, né? De acordo com o comportamento da contaminação das pessoas no país no qual a quarentena foi decretada, né? E a gente vai ter essas notícias para vocês de quanto tempo ele fica no corpo mais para frente. Nós sabemos também que ele causa imunidade, mas nós não sabemos ainda se essa imunidade ainda é permanente ou não. O vírus da gripe, por exemplo, o H1N1, que foi uma epidemia, a última pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde, esse vírus ele sofre uma mutação anual, por isso que as vacinas são tomadas todos os anos, né? Vocês sabem disso. Então, a gente ainda não tem vacina para o Covid-19, a gente ainda não tem noção de como é que ele vai se comportar. A gente sabe o seguinte, que a gente pode adaptar algumas vacinas que a gente tem para que elas se comportem como protetoras do organismo, para que a gente não adquira
mutações do vírus, mas essas vacinas demoram um tempinho para entrar em produção. Geralmente, uma vacina pode demorar até 10 anos para ser provada a sua eficácia. Atualmente, nós temos uma corrida internacional para que essas vacinas possam ser disponibilizadas em torno de 11 meses a um ano. Então, nesse período, nós só temos um mecanismo de prevenção, que é a quarentena, para tentar reduzir a velocidade de infecção. A gente sabe que, olha só, a maioria da população vai ser acometida, a maioria de vocês. Todos vão criar defesas. Então, se isso for feito num tempo mais lento, a gente não sobrecarrega o serviço de saúde. Então, uma coisa é certa, a contaminação vai ocorrer em todo mundo, mas dentro de um tempo que seja controlado. É um vírus que realmente tem uma contagiosidade alta. Sim. Então, aqui a Fernanda Batista falou sobre a questão dos testes, né? Os hospitais não estão realizando testes para todos, então a recomendação é ficar em isolamento caso você tenha os sintomas. Eu gostaria de saber depois de quanto tempo uma pessoa pode ter certeza de que não corre o risco de contaminar alguém, mesmo na incerteza de ter o coronavírus. E aí, de repente, a gente já podia comentar sobre os testes também, né? Nós temos atualmente 2 testes que estão disponíveis contra o Covid-19. Contra não, para a detecção do Covid-19, a PCR, que é um teste que é feito em laboratório, e é o que é chamado de padrão ouro para a detecção do Covid. Ele pega um fragmento do vírus e ele detecta se aquela pessoa tem o vírus, reconhecendo o vírus, através desse fragmento de RNA do vírus que está no teste. Esse teste é feito em laboratório e é o que tem sido utilizado nos hospitais. Demora, em média, 3 a 5 dias para ficar pronto, atualmente, por causa da demanda, até 7 dias. E nós temos aqueles testes rápidos que estão sendo tão comentados e foram muito utilizados na Coreia do Sul, ou kits, né? Kits para o Covid, que usam um suavezinho nasal e da garganta ou uma gotinha de sangue, e eles ficam prontos em 10 a 30 minutinhos. Mas ele já utiliza uma outra forma de detecção do vírus, que é através das imunoglobulinas que a gente produz. A reação contra o vírus produz imunoglobulinas, que são as chamadas IgMs. Então, ele detecta essa IgM. Então, os 2 testes podem dar falsos, positivos ou negativos, dependendo do período em que eles sejam feitos. Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil estão adquirindo uma quantidade muito grande de testes rápidos. Qual que é o objetivo? E por que a Coreia do Sul teve tanto sucesso? Vocês todos estão confinados em casa e estão sem sintomas, a maioria de vocês. Como vocês estão sem sintomas e vocês não têm um teste para saber se vocês têm o Covid ou não, todo mundo fica isolado. O ideal seria que nós testássemos a maior parte das pessoas para isolar só as pessoas que estão contaminadas e as outras poderem circular. Na Coreia do Sul, o tempo de isolamento social foi reduzido e foi localizado, é o chamado isolamento vertical, porque eles testaram milhões de pessoas, foram mais de 2 milhões, e essas pessoas ficaram isoladas só as que tinham o vírus dentro do organismo. Não são todos os países que dão conta de fazer isso, né? O ideal, pela quantidade de pessoas, no Brasil nós temos mais de 200 milhões de pessoas que vivem aqui, né? Então, nós não conseguiríamos testar, seria humanamente impossível do ponto de vista financeiro até. Então, o que se faz na maioria dos países? Se testam os profissionais de saúde primeiro. Por quê? Se o profissional de saúde tem o vírus, ele está atendendo outras pessoas, ele passa para as pessoas. Então, ele é afastado durante um tempo do trabalho e retorna. E, em seguida, se faz testes aleatórios nas cidades, como é o que os EUA estão começando a fazer agora. Então, nós fazendo testes rápidos na maioria das pessoas possíveis para tentar encontrar bolsões de contaminação e isolar bolsões de pessoas ali.
para não ter que isolar todo mundo. Mas, é claro, é uma medida que a gente está correndo atrás, por enquanto, né? Está se correndo atrás. O Brasil e os Estados Unidos têm, funcionam muito em consonância com isso, mas o ideal seria que nós fizéssemos em todos, mas não há quantidade de testes suficientes para fazer em todo mundo. Então, uma medida essencial tomada agora é evitar uma explosão de contaminação, a sobrecarga do serviço de saúde e achatar essa contaminação, mantendo todos vocês em casa durante um tempo. Não significa que todos vão adoecer. Eu volto a repetir. 80% das pessoas nem vão ter sintomas e podem ser portadores do vírus. Por isso que o isolamento social é tão importante. Você está em mudo, Gabi? Desculpa. Uma pergunta que eu gostaria de fazer agora é, já que a gente tem que ficar em isolamento, já que a gente tem que ficar dentro de casa, o que é que a gente pode fazer para se manter saudável durante esse tempo? Porque, como você acabou de falar, a gente tem que evitar também a sobrecarga do serviço de saúde. Então, esse não é o momento para a gente ficar doente por nenhum motivo, né? Não só pelo coronavírus, mas qualquer outro tipo de doença que a gente possa ficar nesse período, já vai ser complicado para a gente ir para o hospital. Então, como que a gente pode se manter saudável estando dentro de casa? Tanto a questão, aí a gente pode comentar sobre a imunidade, sobre higiene, também sobre a limpeza da casa e também sobre a saúde mental. O que você tem para falar sobre isso? E a importância também da gente se manter saudável durante esse tempo? Muito bem. Excelente pergunta, Gabi. Mais do que tudo agora é que a gente se concentre em boas informações e que elas sejam relevantes para o momento que a gente vive agora, né? Então, falando primeiro de imunidade. Não existe como a gente melhorar a imunidade ou reforçar a imunidade atualmente. Não existe. É claro que, se você tiver um sono adequado, um repouso adequado, uma alimentação adequada, vitamina C, isso ajuda, porque isso ajuda a balancear o organismo. Mas isso não impede a proliferação do vírus. Então, todas as mensagens que circulam, tomar vitamina C, própolis, vitamina D, bloqueia, ou então tomar bebida quente, bebida alcoólica, bloqueia a proliferação do vírus, infelizmente são fake news, não é verdade. Os mecanismos reais de prevenção que a gente pode fazer é evitar ambientes de aglomeração de pessoas, tá? Poxa, achei que tomando caipirinha em casa eu ia matar o vírus. Não vai acontecer. Ajuda às vezes a gente a saúde mental, uma caipirinha, né? Mas não é o que vai matar o Covid-19, né? O que ajuda realmente é você manter, evitar ambiente de aglomeração de pessoas, manter ambiente ventilado. Eu sei que vocês ainda têm frio aí, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós estamos com um clima extremamente quente. Então, a gente está com as janelas sempre abertas, tem uma ventilação, e isso ajuda bastante a evitar que todas as doenças se multipliquem. O ambiente tem que ser ventilado. A Gabi fez um comentário comigo que eu gostaria de repetir, muito interessante. Ela saiu lá com um cachorrinho para passear na rua, e isso é muito interessante, porque, até abro um parênteses aqui, sair com um cãozinho para passear, pode sim. Os animais não são, os petzinhos da gente não são tidos como portadores da doença ainda, porque para um vírus, para passar de um ser para outro, ele é uma atividade muito complexa de mudança, de mutação. E não existe nenhuma comprovação de que os bichinhos sejam portadores. Entretanto, quando você sai para passear com o seu petzinho, é importante vá sempre na rua, mantendo a distância com outras pessoas, né? Isso é muito importante, ambiente ventilado, até para a saúde mental é importante podar um pouquinho.
Mas esses bichinhos podem trazer na patinha o vírus, e é muito importante que, ao entrar com eles de volta em casa, vocês façam a limpeza das patinhas ou do ambiente. E aí eu entro nessa questão. Limpar o ambiente com o quê? Circulou aí em Boston um aviso com relação à mistura de produtos para limpar os ambientes. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê, gente? Isso pode causar intoxicações e doenças até mais graves. Não se mistura produtos. Só fazer um parênteses aqui para quem não está sabendo, né? No Instagram da Prefeitura de Boston e no site da Prefeitura de Boston também foi postado um aviso em que estava alertando as pessoas a não misturar certos produtos de limpeza. Então, quando a cidade resolve fazer um aviso desse nas plataformas oficiais da cidade, porque com certeza eles tiveram alguma reação do público para chegar à atenção deles isso, certo? Então, o que eu imagino que tenha acontecido como estava faltando alguns produtos de limpeza, álcool, esse tipo de coisa, provavelmente as pessoas estavam misturando certos tipos de produto de limpeza, e se você for nas redes sociais deles e no site oficial também, eles falam, não mistura tal coisa com tal coisa. Não, por quê? Aí tá lá os sintomas. Os sintomas eram problemas respiratórios. Então, as pessoas estavam tendo problemas respiratórios porque estavam misturando coisa em casa para tentar fazer a limpeza ficar mais pesada. Então, isso aí são cuidados que a gente tem que ter, né, doutora? E você pode até falar melhor sobre isso, com os produtos, com a limpeza de casa, para a gente não ficar tão neurótico e daqui a pouco causar outros tipos de problema que não é nem o coronavírus em si. Exatamente. Então, a limpeza com desinfetante comum, gente, do chão, desinfetante comum. E dentro de casa, gente, escutem bem o que eu vou falar agora. Aqui no Brasil, nós estamos tendo uma intensidade de pessoas com queimaduras de mãos. Por quê? Se usa muito álcool e álcool gel para higienizar as mãos dentro de casa, e não precisa. Em casa é água e sabão. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. A cápsula do vírus ela é feita de gordura, e o sabão degrada essa gordura e dissolve, mata o vírus. Além disso, quando vocês lavam a mão com água e sabão, o próprio movimento da água e do sabão faz com que eles escorreguem e saiam pelo ralo. Realmente isso. Então, lá dentro de casa, só se lava as mãos e se higieniza com água e sabão. Na rua, a gente pode usar o álcool gel. Por que tantas queimaduras? As pessoas usavam álcool gel em casa e iam fazer comida no fogão. E aí, o álcool gel tem uma característica que a gente não enxerga quando ele pega fogo. Se vocês verem, e esses vídeos são verdadeiros, se vocês colocarem uma gotinha de álcool gel num pratinho, botarem fogo, vocês não vão ver a chama. Agora, coloquem uma folhinha de papel em cima, vocês vão ver que ela vai pegar fogo. Uau. Então, esse é um aviso super legal que eu estou dando para vocês. Álcool gel só na rua, porque é impossível que a gente, dentro de casa, precise disso. Então, água com sabão em casa, desinfetante comum no chão. Vai passear com o seu petzinho, não tem problema, desde que não sejam áreas de aglomeração, dá ali a volta do quarteirão, voltando, limpa a patinha, passa um desinfetante no chão. E aproveitando isso, ir ao mercado, ir à farmácia, que são essenciais. Isso é muito importante. Saúde mental que entra aí com muita força. A gente tem uma tendência, o nosso instinto de sobrevivência, a entrar em pânico de duas formas, por causa de uma ameaça. E essa é uma ameaça real. A gente está vivendo uma economia de guerra, né? Tudo fechado é uma coisa nova para todas essas gerações que nós vivemos, inclusive para a minha. O que acontece? Ou a gente faz a negação, muita gente está falando isso, então não existe nada, nada pode me acontecer, então vida normal, vida que segue, ou então a gente entra naquela ruminação de tudo quanto é notícia,
E isso aí tem um perigo, que é você criar uma fobia social. Se eu for ao mercado, vou ficar doente. Ou então você cruza com uma pessoa na rua, assim, gente, será que aquela pessoa está doente? Eu me passo a doença. Quantas vezes eu lavei a mão hoje? Isso cria são os dois extremos que a gente deve evitar. O equilíbrio é a sensatez. A Approach está fazendo uma iniciativa super legal de divulgar agora essas medidas, e ela como órgãos oficiais, que são os que vocês devem centralizar a busca de informação, são os que vão falar com vocês medidas que sejam saudáveis mentalmente falando, né? Outra coisa muito importante, criem pequenos grupos utilizando a tecnologia, a mídia, que vocês têm à mão. A gente está aqui falando, eu do Brasil, vocês dos Estados Unidos, muita gente de outros lugares, para formar pequenos grupos de estudos dentro de atividades que vocês gostam, grupos religiosos, grupos de aulas online, mas não fiquem parados. Inclusive, Fala, Gabi. eu quero aproveitar a oportunidade aqui e abrir um parênteses que a Approach está lançando um programa bem legal chamado Approach Wellness Support, em que a gente vai ter 2 reuniões de terapia em grupo, uma em português, uma em inglês. Nós vamos ter uma reunião também em grupo de aconselhamento com a Temi, também, que é a parte de qualquer religião. E nos sábados também, pela manhã, a Temi também vai liderar um outro grupo cristão. Tudo online, tudo pelo Zoom. A gente vai estar enviando o e-mail essa semana com o calendário certinho. Hoje mesmo, às 14h, se vocês já quiserem participar da terapia de grupo com a Kátia, começa às 14h e são 2 horas de terapia de grupo também. Você pode entrar no grupo do Telegram. Eu vou passar aqui o link aqui para vocês, tá? Hoje à tarde, às 2h. O inglês com a Kátia é na sexta. O cristão é no sábado de manhã e o aconselhamento com a psicóloga, não é psicóloga que fala, mas fala counselor, né? O counseling com a Temi vai acontecer na segunda também. Posso passar os horários tudinho para vocês. Vocês podem me perguntar lá nas redes sociais da Approach também, porque a Approach está realmente preocupada não preocupada, mas a gente está compromissada com os nossos alunos nesse momento de crise. Então, a gente sabe que é um momento difícil para todo mundo. Os alunos vão começar as aulas semana que vem com aulas 18 horas online. Então, é bem importante a gente ter esse suporte, né? Para a saúde mental também dos nossos alunos. Então, vai ser um momento muito legal que eu realmente gostaria de ver vocês participando para a gente poder estar mais fortalecido mentalmente mesmo durante esse período, que não é fácil, né, doutora? Então, tem até um comentário aqui do Marcelo Pereira que falou, para quem já pratica atividade física, é fundamental mesmo de casa. É fundamental para a saúde mental e física. Sou professor de educação física, só para respaldar o que estou dizendo. Então, para continuar as atividades físicas também em casa, né, doutora? Sim. É fundamental que continue de casa, isso? Sim. Eu, inclusive, só queria comentar, Gabi, eu não sei se essa plataforma vai cair com 40 minutos, mas Vai seria não, a gente interessante. conseguiu colocar ilimitado. Que maravilha! Então, Yes. atividade física essencial em casa, gente. Quem é professor de educação física, e o nosso amigo entrou com tanto carinho aí fazendo esse comentário, quem é terapeuta, coloque lives e mande os links para as pessoas. A Approach pode concentrar e divulgar esses links para que as pessoas tenham aula. Eu mesmo estou tendo aula de yoga com a minha professora online, pelo Instagram, aqui em casa. Então, conversem com os familiares. Olha, liguem para os seus familiares, para os seus pais, liguem para os seus amigos,
deem mensagens de tranquilidade, de consolo, de alívio, cuidem dos seus idosos, sem se afastar deles, eles não estão doentes, eles são pessoas que precisam de carinho, e muitas vezes eles têm doenças de base que precisam de cuidados. Então, as pessoas idosas que têm doenças, é interessante avaliar, marcar um cardiologista para ver se a dose do antihipertensivo está correta, se eles estão bem equilibrados, o diabetes, se a dose de insulina ou a medicação está correta. E para nós que estamos em casa e que não temos, estamos muitas vezes sozinhos, procurar atividades que preenchem muito aqui no Brasil, que nós estamos aprendendo agora, que é a solidariedade pelo próximo. Então, nada de fobia social, mas, ao mesmo tempo, responsabilidade, né? Eu não sei se ficou faltando alguma coisa, preciso completar, me pergunta. Aqui da Tayla, eu não sei se você já tem resposta para isso, mas a pergunta dela é: o vírus pode se alojar 2 vezes na mesma pessoa? Pois é, o que eu tinha comentado ainda há pouco, a gente ainda não sabe se a gente adquire imunidade permanente ou não. A julgar pelos vírus que circulam, pelos coronavírus que circulam, a gente ainda não tem, nem para eles, nem para o SARS, nem para o MERS, a gente tem certeza que a gente adquire imunidade permanente. Eu acho que vocês vão ter que confiar na ciência, nos governos de vocês, que vão trazer para vocês informações à medida que a ciência for evoluindo. Mas, infelizmente, eu não tenho essa resposta para vocês ainda. Sim, quando a gente estava conversando antes dessa reunião, você tinha comentado sobre esse vírus ser pesado. O que isso significa? Ah, que interessante! Nossa, esse vírus, ele pode, a transmissão dele se dá pelo contato de gotículas nasais ou quando você espere pela fala e pelo contato. Por quê? Ele é um vírus pesado, então ele sai do corpo da pessoa e ele tem um alcance de menos de 1 metro, ele cai no chão. Por isso que ele pode se alojar em superfícies e a importância de você estar usando desinfetantes, né, no chão todos os dias, sobretudo depois que você sai. E quando você vai no mercado, estou lembrando das coisas, você vai no mercado, traz as compras, você entra, tira seu sapato, deixa na porta, aquele sapato que ele em 8 a 10 horas ele não tem mais o vírus, já pode ser guardado. Interessante. Pode deixar um sapato para quando você for na rua, né? E as roupas também que você usa. Se você esteve no hospital por algum motivo ou frequentou a área de muita aglomeração de pessoas, você suspeita que o vírus pode estar alojado na sua roupa, você chega em casa, tira a roupa e você ou põe ela num saco plástico para lavar separadamente, ou você pendura ela num lugar onde não tem acesso às pessoas e em 6 horas essa roupa já não tem mais vírus. Ela pode ser reutilizada mesmo sem lavar. Então, o vírus tem uma limitação de tempo, porque ele é pesado e ele não vive se ele não se multiplica. Então, por isso que o contato com as pessoas deve ser evitado a uma distância de 1 metro. Até 2 metros seria o ideal. E, sobretudo, todos nós que somos brasileiros, que somos muito sociáveis, adoramos um abraço, um beijo, vai ser muito difícil. Mas o beijo, oi, o abraço virtual, o coraçãozinho vale nessa hora. E é uma situação O coração do excepcional, não vai bebê durar ali. para sempre.
É. Bebê faz o coração, né? Se você não consegue ficar sem apertar a mão, sem abraçar, sem beijar, é melhor nem sair de casa. Evita até ver as pessoas já para você não se sentir mal, né? Pois é. Fala online aí, eu sei como é que é. Eu queria aproveitar, Gabi, para falar de uma coisa muito importante. Quando é que a gente tem que ir para o hospital? As formas de apresentação... Pode? Posso falar? Com certeza. Interessante. Então, a gente tem duas formas clínicas do Covid-19. Como eu falei logo no início, né? Eu falei, Covid é a doença em si, coronavirus disease, né? Uhum. As formas clínicas são duas. A síndrome gripal, que pelo Covid, que é febre, acima de 38 ou 100 Fahrenheit, eu acho que é o equivalente, persistente, tosse, né? Ou dor de garganta, mas é um quadro que você não tem dificuldade para respirar. Vou explicar quando é que a gente considera dificuldade para respirar, porque às vezes a ansiedade de ficar em casa, a gente fica com aquela dificuldade de respirar, mas é diferente. E então a febre, tosse e dor de garganta no indivíduo é chamado de síndrome gripal pelo Covid-19. Nesse caso, esses sintomas têm que ter começado há menos de 7 dias. Então, é a síndrome gripal. Essa síndrome gripal pode ocorrer com qualquer um de vocês e vocês não têm que ir por causa disso ao hospital. Tá? Nesse quadro de síndrome gripal, quando é que vocês vão procurar o hospital? Se essa febre exceder 3 dias, porque pode não ser o Covid, pode ser uma infecção de garganta, alguma coisa assim, passou de 3 dias a febre. Ou se vocês tiverem dificuldade para respirar. O que é chamado de dificuldade para respirar ou dispneia na linguagem técnica? Atividades que vocês fazem diariamente, subir escada, caminhar, cansam vocês. Ou então, as unhas ficam roxinhas, a boca fica roxinha. Isso aí é chamado de síndrome respiratória aguda grave, que é a outra forma da doença. É neste caso que vocês irão ao hospital. Febre que dura mais do que 3 dias, agravamento do quadro respiratório, por dificuldade respiratória. Então, nesse caso, vocês têm que procurar o serviço de saúde. São as duas formas clínicas da doença, a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave. Eu tenho uma pergunta também, que essa serve para mim também. Eu não tenho termômetro em casa e eu não consegui achar em lugar nenhum para comprar. Como que eu posso identificar se eu tô com febre ou não? Porque é muito relativo. O pessoal fala, põe a mão, não sei o quê. Tipo, eu nunca sei se eu tô fazendo certo. Como que a gente pode determinar se a gente tá com febre ou não quando não tem o termômetro? É possível? É possível, sim. E até aí vou tocar em outro tema que eu quero que você me lembre, se eu me esquecer, que é como tratar a febre, né, atualmente. Tá. Ótimo. Uhum. Então, a febre, ela é importante para a destruição de qualquer vírus. É um fenômeno natural do nosso organismo, né? Então, a febre mata o vírus e chega um ponto que ela causa desconforto. A gente sente aquele mal-estar, dor no corpo, e aí sim você pode estar com febre. Você coloca a mão debaixo do braço, está muito quente, não é na testa, é muito debaixo do braço e está muito quente. Então, a temperatura axilar fica aumentada. Uma outra pessoa que está com você pode fazer isso por você, ter a sensação ela, ou então você mesmo. Então, não precisa você ter absolutamente um termômetro em casa, se você não está conseguindo, seria o ideal. Mas se você não está conseguindo, você faz isso. E a gente medica a febre acima de 100 Fahrenheit ou acima de 38, se você tem desconforto, aquela sensação de desconforto, tudo, e aí o que a gente pode tomar? A gente usa muito acetaminofén e a dipirona. Aqui no Brasil a gente usa muito a dipirona, a gente ainda usa o Tilenol, mas aí nos Estados Unidos eu sei que vocês têm muito o acetaminofén, que é excelente para febre. A gente não deve utilizar medicamentos anti-inflamatórios ou corticoides, porque essas substâncias diminuem a capacidade de reação do organismo e podem piorar os sintomas de uma infecção, eventualmente, que esteja associada. E aí eu entro numa observação importante. As pessoas que têm a doença pelo vírus, e esse vírus é diferente do vírus da gripe,
eu vou fazer essa observação para vocês, é muito importante. A gripe tem um tropismo de vias aéreas superiores. Raramente ela compromete o pulmão. Esse vírus é diferente, ele tem um tropismo e ele tem uma localização mais importante nos pulmões, né? Então, ela é uma doença virótica pulmonar. Então, não é uma gripe com uma gripezinha, não, gente. É um quadro virótico mais complexo para um percentual da população que circula em torno de 20%. Tá? Quando essa doença compromete os pulmões, o idoso, por exemplo, ele tem uma capacidade mais lentificada de eliminar secreções. A gente tem nos nossos brônquios cílios, a função deles é funcionar para eliminar secreções. Vocês jovens todos têm esses cílios funcionando a pleno vapor. A gente tem uma secreção protetora que a gente produz. Quando a gente tem um resfriado, vocês devem reparar que a secreção aumenta, a gente começa a espirrar, soltar a secreção. E esses cílios eliminam a secreção. A pessoa idosa tem essa lentificação dessa liberação de secreções. Outro motivo que faz com que a pessoa vá ao hospital, que eu não falei, é justamente isso. A secreção que está sendo eliminada muda de cor, ele começa a ficar amarelada ou esverdeada. Isso é um sinal de complicação, que mata muitas pessoas portadoras do Covid. Por quê? Existe destruição de muitas células de defesa, nessas formas mais graves, sobretudo, e essas pessoas podem ser acometidas por bactérias que se aproveitam dessa destruição de células para entrar no organismo. Então, pessoas com síndrome gripal, que estão em casa com febre e secreção, começam a ter secreção muito amarelada, significa que essa secreção pode ter sido contaminada por uma bactéria. E aí elas vão ter que tomar antibióticos, né? Então, é isso aí. E uma outra pergunta. Eu ouvi falar que o ibuprofeno não é recomendado tomar durante esse período do coronavírus. Isso é verdadeiro? Tem algum problema em tomar ibuprofeno se tivermos com alguma dor? Como eu comentei, os anti-inflamatórios, os corticoides devem ser evitados. E ibuprofeno é de uma família de anti-inflamatórios. Então, aqui no Brasil, a gente já tem hábito de evitar o ibuprofeno, porque a gente tem uma doença medieval aqui, que é a dengue. A dengue causa febre alta e a gente já sabe que a gente deve evitar anti-inflamatórios para não inibir processos de defesa do organismo. Então, vocês não devem tomar ibuprofeno por esse mesmo motivo que eu falei. Ele é um anti-inflamatório por natureza. Uau, então o mais recomendado, se a pessoa estiver sentindo aí alguma coisa, seria o acetaminofim. E um banho morno, molhando bem a cabeça. Mas isso é para dor também? Se a pessoa tiver alguma outra dor que não seja nada relacionada à gripe, e aí, no caso, ela tomaria o ibuprofeno porque é para dor. Daí ela também deve evitar mesmo assim? Vocês devem evitar porque vocês justamente não sabem se vocês estão com vírus ou não. A gente não tem no mundo inteiro teste para todo mundo. A gente não tem sem saber quem é portador sem sintomas. Sim. Então você não vai se arriscar. Se você inibir, se você está sem sintomas e você é portador do Covid e você toma um anti-inflamatório e você inibe suas defesas imunológicas, você pode causar uma explosão do vírus no seu organismo, né? Uau, então não deve tomar. Então se restringam aí nos Estados Unidos ao acetaminofim e banho. É o que eu estava comentando sobre tudo, porque o antitérmico ele também é um remédio utilizado para sintomas de dor, desconforto, né? Ele é um analgésico também. Ele pode ser utilizado nos dois casos. Mas o banho ajuda, o banho morno, não o banho frio. Ajuda também a baixar a temperatura depois que, se você está com febre, deu o remédio. Espera uns 10 minutos, deu o remédio. Espera uns 10 minutos, entra no banho, molhando bem a cabeça. O banho abaixa a temperatura e o remédio vai trabalhando e consolidando a temperatura mais baixa. Esse o conselho que eu dou para você. Sim. Esse remédio que você acabou de citar, ele é bom para dores também, musculares, dores de outros tipos também? Ou só para febre e gripe, no caso? É para gripe também, né?
Não, o acetaminofim, que eu acho que é o que vocês têm nos Estados Unidos como antitérmico, ele é antitérmico e é analgésico também. Então, desconforto, mal-estar, vocês devem utilizar. Dores no corpo também comprometem, porque a síndrome gripal do Covid-19 é muito semelhante no início a uma gripe ou resfriado comum. Então, são aqueles mesmos medicamentos que a gente utiliza nas situações de mal-estar, tudo que o acetaminofim serve tranquilamente para isso, né? Sim, eu vou até digitar o nome desse remédio aqui, porque tem gente que pode não entender pelo que a gente está falando, né? Então, Uma o coisa mais que recomendado o que a doutora acetaminofim, está falando é esse aqui, ó, que eu acabei de digitar, isso, que você acha exatamente, aqui nos Estados Unidos. Mas o sim, ibuprofeno, que é aquele famoso Advil, né? isso, não se deve O usar. famoso Advil é o que não é recomendado, mas o que é recomendado é esse nome aí, ó, acetaminofém, que eu acabei de digitar aqui no bate-papo. E eu queria fazer uma última observação, uma outra observação, que é a seguinte: se está previsto, né, dentro, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil, um pico de contaminação de casos mais sérios nos próximos 15 dias, né? Vocês em casa, esse pico vai reduzir, se Deus quiser, a quantidade de acesso aos serviços de saúde. Mas essas pessoas que estão chegando aos serviços de saúde, muitas vezes, o Tilenol, eu estou vendo que a Tayla colocou aqui o Tilenol, pode usar sim. O Tilenol, que é o paracetamol, também pode utilizar, né? Essas pessoas que vão aos hospitais, elas podem ser colocadas em isolamento domiciliar. Como é que, se você tem uma pessoa em isolamento domiciliar na sua casa, como é que você vai fazer? Você não está doente, ela está doente. Como é que a gente faz? O ideal, no mundo ideal, seria que nós tivéssemos um quarto e um banheiro para essa pessoa. Ela ficaria ali no quarto, é chato, mas é uma precaução importante. Ela ficaria no quarto, utensílios só para ela não dividiria utensílios e copos com outras pessoas, e ela usaria máscara. Eu cheguei a comentar para você, quando ela está para que ela não tenha em contato com outras pessoas, quando ela sai do quarto, ela não transmita o vírus para essas pessoas, e a distância de 1 metro. Se vocês não tiverem um quarto especial e você dorme com seu filhinho, você dorme com outra pessoa, o ideal seria que dormisse um em cada sala, momentaneamente. É chato, mas se a pessoa está em isolamento, seria isso. O uso de máscara, ela umidifica, ela molha, tem que trocar. As máscaras podem, se vocês não encontrarem, não sei como é que está, vocês estão encontrando máscaras descartáveis para comprar com facilidade aí nos Estados Unidos? Tá Ou bem está difícil faltando? de achar. Tá faltando. Vocês podem fabricar. Vocês podem fabricar em casa. Eu vou dar uma dica. Esses rolos de papel, toalha, duplos, que são de boa qualidade, eles podem ser utilizados. Vocês pegam o rolo, fazem uma dobradura nas laterais, vocês grampeiam e colocam elásticos. Então, não sei como é que eu posso falar, vocês pegam a toalha de papel, vocês dobram os lados dela, com um elástico, esses elásticos mesmo de escritório dentro, grampeiam aqui, aí ela fica com o elástico que vocês colocam. Ela funciona como uma máscara, vocês podem fazer dentro de casa. O objetivo de uma máscara, gente, é proteger as pessoas de você contaminar. Então não adianta você sair na rua de máscara. Ela não te previne. Por isso que acabou as máscaras, inclusive os profissionais de saúde estão tendo falta desses insumos nos hospitais. Porque as pessoas saem de N95, que é aquela máscara, né, especial, nas ruas. Isso só é eficaz se você for frequentar um ambiente de proximidade com pessoas para você não transmitir, né? Então é um exagero de zelo você sair de máscara na rua,
se você não tem sintomas. Porque o objetivo da máscara é impedir as pessoas de transmitir. Ou em ambientes de aglomeração, como hospitais, em que você está muito próximo, por isso que o profissional de saúde utiliza. Porque ele está muito próximo, a carga de vírus é muito alta. E ele está muito próximo do paciente que ele vai examinar. Então, o profissional de saúde usa máscara, sim. Mas vocês nas ruas não precisam. Então, isso é uma ilusão. É uma ilusão. Tem uma outra pergunta aqui da Jaqueline Moraes. Ela disse, ó, existe algum medicamento natural? Eu recebi ontem um vídeo sobre tomar limão com água morna todos os dias para imunidade. Existe mais? Isso é verdade? Eu tinha feito esse comentário no início sobre imunidade. Não tem como a gente reforçar a imunidade, gente. Não tem. A gente tem a imunidade que a gente tem. Então, o que é importante? Dormir bem, se alimentar bem, beber muito líquido. Isso é importante, sabe? Porque as secreções são diluídas quando você toma muito líquido e são eliminadas mais facilmente, né? Então, beber muito líquido durante o dia ajuda bastante, qualquer tipo de líquido. Então, isso entraria como uma medida de balanceamento do organismo como qualquer outra, né? Tomar vitamina C, tudo isso, mas ela não previne contra o vírus. Não existe medicamento. Então, vocês vão ver muitas publicações propondo fórmulas as mais diversas, assim como a mistura de produtos foi colocada, várias fórmulas na internet que, infelizmente, não são verdadeiras nesse momento que a gente vive, né? E esses Então, vídeos a que rodam recomendação na internet... seria, talvez, tomar suplementação, né? Por exemplo, Sim. também se você... Eu estava até comentando com a doutora antes desse bate-papo. Aqui na minha casa não bate sol dentro de casa. Ah, O sol bate do outro lado lá, dos prédios da frente. Então, não entra sol dentro da minha casa. Então, fica difícil, às vezes, sair lá fora para tomar um sol, né? Para poder tomar um ar fresco. Então, se você não está tendo muito essa luz do sol, você pode também tomar vitamina D, né? Para dar essa suplementação aí. Suplementação, um sim. complexo vitamínico talvez já ajude, né? São coisas que a gente faria normalmente, né? Para manter a vida saudável, digamos assim, né? Isso. Quando a gente quer prevenir uma doença, a gente tem que estar com o corpo bem balanceado. A atividade física ajuda, sobretudo para as pessoas que fazem habitualmente atividades mentais, porque a fobia social, o isolamento causa um distúrbio mental que pode baixar a nossa imunidade. Então, estar lendo, estar estudando, estar ouvindo músicas tranquilas, estar conversando com as pessoas, ajuda a manter a imunidade, mas nenhuma forma que vocês forem ver circulando na internet, nas mídias sociais, vai combater o vírus. Infelizmente, eu digo para vocês com certeza, todas as medidas que vocês podem tomar, quanto mais esdrúxulas, mais vocês se afastem disso. Mistura isso com aquilo, com aquilo. Não. Só o habitual, muito líquido, higiene, lavar bem as mãos, dormir bem e se alimentar bem. Isso é o mais importante. E definitivamente controlar a ansiedade também, né? Viver um dia de cada vez, porque nesse momento é muito fácil a gente olhar para o futuro e pensar assim, meu Deus, quando que isso vai acabar? Não estou vendo o fim, não estou vendo a luz no fim do túnel. Então, às vezes as pessoas tendem a ficar muito ansiosas e a ansiedade, o estresse também pode baixar a imunidade, né, doutora? Sim, pode baixar. E vai ter luz no fim do túnel, sim, gente. Fiquem tranquilos, porque essas medidas que estão sendo tomadas não foram fáceis. A grande maioria dos países, se não quase todos, que tomaram essas medidas de contenção social são países capitalistas, países que dependem mesmo do capital. Mas eles sabem que para que você tenha uma retomada da economia, você precisa de pessoas saudáveis. Então, é claro que existe todo um trabalho de pesquisa que está sendo feito
simultaneamente, essas medidas administrativas tomadas pelo Estado que vão capacitando a gente a determinar em que momento que a gente vai podendo retomar a vida lá fora. Essas preocupações que a gente tem com relação à falta de trabalho e tudo, vão ser compensadas por medidas que vão ser tomadas pela economia dos países para que, na volta dessa atividade econômica, a gente tenha mais facilidade para que ela seja retomada da forma mais prática e mais rápida possível. Né? Então, atualmente a gente vive um clima realmente muito de terror, colocado por muitas mídias, que vocês não devem levar em consideração. Existe luz no fim do túnel, ela pode estar mais perto do que vocês imaginam. Tá? Inclusive, se a gente manter em casa pelos próximos 15 dias, né? Que você falou. Exatamente. Pelas próximas 2 semanas, vocês vão ser mantidos em casa. E depois aí vai ser analisado dia a dia e vocês vão sendo liberados à medida que a situação for sendo controlada e que os serviços de saúde forem absorvendo, né, os casos mais graves, vocês vão sendo liberados. Não vai durar muito tempo, tenho quase certeza disso. Eu só não posso precisar quanto tempo, né? Sim, eu vou para a última pergunta aqui, para a gente encerrar. O nosso tempo já está aqui a gente já está mais de 1 hora conversando. O Marcelo Pereira fez um comentário aqui falando que tem um vídeo rodando no WhatsApp de um cara falando sobre fazer essa máscara que você falou. Mas essa máscara feita de papel toalha resolve? Porque eu fui que fui contra essa máscara caseira de papel, porque ela absorve ao invés de promover uma barreira. Não? Aí ele quer saber sua opinião sobre isso. Interessante. Olha só. A máscara resolve se ela for trocada com muito mais frequência que a máscara cirúrgica convencional. Ela tem que ser trocada toda vez que ela for umidificada por secreção. Então, ela só vai ser utilizada se você tem sintomas. E toda vez que ela umidifica, você troca. É uma barreira. Não é uma barreira que você possa ser utilizada no hospital, por exemplo. É para ser utilizada dentro de casa e sempre que ela umidificar, você vai ter que trocar. Eu concordo com você, Marcelo. Todas essas máscaras que são improvisadas, elas têm um efeito só de barreira. Se você mantiver mais de 1 metro da pessoa, você vai ter a mesma barreira que a máscara faz. É só no sentido de barreira de secreções. Molhou, umidificou, tem que trocar. Então, é claro que ela tem que ser trocada com muito mais frequência, né? Tá bom? Ele comentou, perfeito, satisfeito, muito legal. Muito legal ter esse bate-papo aqui. Se vocês gostaram e têm interesse que a gente traga a doutora aqui de volta para falar sobre algum outro tema, eu tenho certeza que ela estaria aqui com a gente de novo, né? Para quem não sabe, ela é mãe da Sophie, gente. A Sophie estuda com a gente lá na escola. Então, só para vocês, eu não sei se vocês observaram o sobrenome, Scofone, mas ela é a mãe da Sophie. Então, a gente pode estar programando outros encontros como esse para informar. Eu sei que nem todo mundo pôde participar, a gente tem quase 900 alunos e hoje nós tivemos uma média aqui de 14 pessoas na reunião. Então, com certeza, porque a gente não avisou assim com mais antecedência, muitas outras pessoas não pôde vir participar, mas com certeza a gente pode estar marcando isso novamente, marcando com mais antecedência. A gente correu para fazer essa semana justamente porque nós do Departamento de Atividades da escola estamos preocupados se os alunos vão querer participar de atividades como essa ou não depois que as aulas começarem, porque eu entendo que é bastante tempo na frente do computador, tendo aula com o professor, então eu entendo que realmente possa ser muitas horas ali, mais as horas de atividade, eu não sei se vai ter essa participação dos alunos, mas se vocês falarem pra gente, olha,
queremos, vamos participar, entre em contato comigo ou com qualquer pessoa do departamento, que a gente marca de novo. Com certeza. Sim? Gostei muito de estar aqui com vocês. Não sei Sim. se vocês gravaram, a gente também pode divulgar essa gravação. Não sei se você gravou, né? Eu vi que Sim, estamos o Bebê gravando. gravou. Sim, O Bebê estamos gravou. gravando. Então é Aí, isso. Bebê, muito Muito bem. obrigada, doutora, por vir aqui. Foi muito bom passar esse tempo com você aqui, esclarecendo essas informações, essas dúvidas e trazendo mais informação para o nosso pessoal aqui. Muito obrigada a todos que apareceram hoje na reunião e espero ter vocês na próxima. Amanhã a gente vai ter uma outra doutora, a doutora Úvia. Ela é do Azerbaijão e ela vai estar numa live no Instagram às 11h30 da manhã também, só que vai ser tudo em inglês. Então, se você quiser ir lá também ouvir o que ela tem para falar, só aparecer amanhã no Instagram da Approach às 11h30 da manhã em inglês, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Até mais. Tchau. Fiquem bem, gente. Se cuidem, viu? Até mais. Tchau.